Uma caçada humana expectante. Fuga, mata dentro. Sobrevivência através de recursos naturais. Esconderijos, quem sabe em grutas, cavernas ou até mesmo morros e montanhas. A perturbação da paz da população. O empenho do governo do estado com patrocínio de uma mega operação. Utilização de uma força-tarefa envolvendo tropas policiais de forças armadas especializadas. O envolvimento de serviços de inteligência 24 horas por dia. O uso de cães farejadores e drones de visão noturna e sensibilidade térmica. Rádios transmissores com torre móvel. O sobrevoo de aeronaves apropriadas para a guerra. Rastreamento telefônico. Disque denúncia disponibilizada para a população local. Vibração a cada pista e comemoração do desfecho final. Olá, eu sou Paulo de Lima e você está no canal Plenitempo, fazendo aqui uma menção a uma nova plenitude dos tempos que eu creio estarmos vivendo. Eu convido você a fazer uma reflexão em tudo aquilo que ouvimos e assistimos ao longo de algumas semanas atrás. É possível que você tenha acompanhado um caso de perseguição, 20 dias para se chegar ao objetivo. Enfim, eu não preciso fazer muita menção a esse caso porque a mídia já fez esse favor de bombardear você com informações técnicas, informações de logística, enfim, uma ampla cobertura desse caso aí que se passou. Mas eu quero me aproveitar dessa oportunidade e fazer uma reflexão sobre aquilo que virá acontecer com o povo de Deus nos fins dos tempos. Eu creio estarmos muito perto. Mas antes que você se escandalize com essa comparação, eu quero fazer menção a uma parábola que o próprio Cristo conta e ele faz uma comparação um tanto estranha. Eu estou me referindo à parábola do juiz iníquo, contado ali na narrativa de Lucas, no capítulo 18 do livro que leva o seu nome, do versículo de 1 a 8. Ali Jesus diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Verso 8: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então perceba que nesse episódio, nessa parábola contada por Jesus, no primeiro verso, ele não deixa dúvida qual é a intenção dele. É nos ensinar o dever de sempre orarmos, estarmos sempre em oração, insistirmos em oração e nunca desfalecer. Mas o que chama a atenção, que faz, para fazer sentido aqui nessa comparação que eu vou fazer, é que Jesus, nessa parábola, ele se utiliza da comparação antagônica, da comparação por extremo, por oposição. Ou seja, ele fala a respeito de um juiz iníquo, um juiz que nem Deus teme e que não respeita os homens, e que esse juiz, por mais ruim que seja, por mais iníquo que seja, ainda assim, insistindo com ele, ele fez justiça. E por fim ele diz: Que dirá eu, todo justo, se você também clamar a mim, eu também vou lhe fazer justiça. Então ele faz uma comparação entre um extremo injusto que não teme a Deus, que não respeita os homens. Ele faz a comparação com ele, todo justo e que ama os homens a ponto de dar a vida por ele. Então, com isso em mente, eu creio que não está fazendo nenhuma heresia aqui, fazendo uma comparação nesse caso. Vai chegar um momento na história desse mundo
que os filhos de Deus serão perseguidos e todo um aparato tecnológico, o aparato governamental da população vai estar envolvido nesse processo de contra os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, os remanescentes do Senhor. E com isso em mente, eu quero ler alguns trechos aqui do livro clássico a respeito dos eventos finais, a respeito dos temas escatológicos. Eu quero ler alguns versos ou algumas citações aqui para considerarmos nesse momento. Capítulo 10 trata a respeito do breve tempo de angústia. Um breve tempo de angústia. Exatamente o tempo um pouco antes do fechamento da porta da graça. Ou seja, um pouco antes da misericórdia se encerrar, não haver oportunidade nem para se perder, nem para se salvar. Antes que esse momento aconteça, vai acontecer um pequeno tempo de angústia, onde os filhos de Deus estarão sendo massacrados, perseguidos, presos e alguns até mortos como mártires do Senhor, para que aconteça a semelhança do que foi lá no passado, na Idade Média, onde o sangue dos mártires eram comparados às sementes, porque quanto mais se matava, mais cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. Então esse breve tempo de angústia também acontecerá dessa maneira. Nesse capítulo 10, que tem por título Breve Tempo de Angústia, é dito que pela intervenção de Satanás, a lei de Deus será invalidada. Vai chegar em algum momento daqui para frente que a lei de Deus vai ser totalmente invalidada. Porque você sabe o que diz a lei de Deus. Êxodo 20. E por isso acontecer, o que vai acontecer? Virá o tempo em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Você já imaginou o que significa isso? Você tem noção de que significa isso? Por defendermos a verdade da palavra de Deus, seremos considerados traidores, dignos de perseguição, dignos de complô, de boicotes econômicos, entre outros. Então, tenha isso em mente, que isso vai acontecer, mas não é para você ter medo, porque aquele que está em Cristo é mais do que vencedor. Eu quero continuar lendo aqui um outro parágrafo, bem interessante. Será exigido das pessoas que rendam obediência a decretos humanos, em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados e proscritos. Serão traídos por pais, irmãos, parentes e amigos, fazendo referência aqui a Lucas 21:16. E serão até mesmo mortos. Você sabe o que significa ser odiado de todas as nações? Lá em Mateus 24:9 nos diz que e sereis odiados de todas as nações. Queridos, esse tempo vai chegar, queira você ou não. Esse é um assunto que a gente tem receio até de falar, de comentar de forma pública, porque é um assunto que não traz alegria. Falar de perseguição não traz alegria, mas é o momento que vai acontecer e que você e eu precisamos estar nesse tempo de graça, nos preparando, não para naturalmente passar por esses momentos, mas para enfrentar aquilo que teremos de enfrentar, para termos o nosso caráter burilado à semelhança do caráter de Cristo. Mas sabe, isso não é para você ter medo. Eu estou fazendo essa comparação porque Deus incomodou meu coração, impressionou meu coração para não deixar passar essa oportunidade de fazer essa comparação com aquilo que está impregnado aí na sua mente em relação ao noticiário, mas também fazer você pensar de que de fato essas coisas vão acontecer e que você e eu precisamos estarmos preparados ao lado daquele que é mais do que vencedor. Sabe, e para não deixar você com essa sensação de medo, de temor e de horror, eu quero ler aqui esse último trecho, que também se encontra ainda na página 94, que diz assim: os discípulos foram revestidos de coragem e fortaleza dos mártires somente quando essa graça se tornou necessária.
que isso está querendo dizer? Que a força e a coragem só será dada ao cristão exatamente no momento em que delas necessitar. A semelhança do que acontecia com os mártires, eles eram revestidos de graça e de coragem exatamente quando dela precisava. Então essa promessa pode ser para mim e para você também. Quando necessitarmos realmente da coragem, Deus nos revestirá. Se tivermos de ser mártires, que seja, que sejamos. Mas eu quero dizer que a partir desse momento, a partir do encerramento da porta da graça, Jesus Cristo se levantará para defender os filhos do teu povo e juntamente com o ministério dos anjos nos protegerá contra todo mal. E aí sim, a partir do fechamento da porta da graça, não haverá mais mártires, não haverá mais morte dos filhos de Deus, por mais que os ímpios queiram. Isso está feito menção no capítulo 12, no versículo 1 do livro do profeta Daniel, que nós podemos ler assim. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Eu rogo a Deus, em nome de Jesus, que escreva o seu e o meu nome no livro da vida, para que quando esses momentos acontecerem, eu e você possamos estar guardados debaixo da proteção daquele que pode todas as coisas. Os aparatos tecnológicos, governamentais, sociais, em perseguição a uma minoria que pensa diferente, mas que pensa diferente porque pensam conforme a Bíblia quer que pense. Então essas pessoas vão sofrer perseguição e a semelhança do que vimos aí no noticiário, haverá essa perseguição. Mas não é para você e eu ter medo, porque se estivermos ao lado de Jesus, certamente seremos mais do que vencedores, porque é a promessa dele. Eu suplico a Deus, em nome de Jesus, que te abençoe e te guarde, te proteja sobre as asas do Consolador, em nome do Senhor Jesus. Amém.